Isso aí, rapaziada. Estamos aqui na Itália. Que emoção estar aqui na presença do meu querido amigo, o Willy Castanhoto, do canal Conexão Pirata. Fala aí, meu queridão. Para mim é uma honra estar aqui com você, que veio voando com suas asas negras pelo céu. Já viu, né? Onde é que a gente está aqui agora? Meu irmão, estamos num local icônico que é a Igreja de San Barnaba. Você aí que curte cultura nerd, você sabe muito bem a importância do Indiana Jones pra gente que gosta de um bom filme, né? E estamos aqui nesse cenário incrível, a Igreja de San Barnaba, que foi o cenário do filme Indiana Jones e a Última Cruzada, cara. Provavelmente o Indiana Jones, quando ele entrou, na época que era tido como um museu, né? Sim. Mas na verdade é uma igreja, agora também voltou a ser um museu. Ele saiu de um bueiro daqui para entrar e ir atrás da relíquia lá em San Barnaba. E cara, é bacana você ver, por exemplo, que a Veneza está nos filmes, está na história e está na cultura nerd, né? Cultura nerdola, né? Veneza é uma das cidades que eu vejo que mais tem essa influência na indústria do entretenimento, né? Tanto se tratando de filmes, séries, quadrinhos, animes, JoJo Bizarre Adventure. Sim, também. E olha só, eu queria que você pudesse dar uma olhada ao redor, que dê uma olhada na construção ao nosso redor. Sim. Olha, é tudo muito alinhado, é tudo muito bem construído. Isso. E eu consigo ver muito bem, Willy, o seguinte, olhando aqui a nossa arquitetura que está ao nosso redor, eu consigo muito bem visualizar, tirando, claro, a questão dos canais, eu consigo ver o Eren, a Mikasa, projetando pelo ar, cara. Attack on Titan. Cara, sério, dá uma olhada naquela torre lá. Olha só, você não consegue visualizar, cara, os nossos queridos personagens lá em cima naquela torre, cara. Sim. E vale lembrar que em algumas partes aqui também foi gravado o Homem-Aranha, né? Que é na Ponte de Rialto, que a gente vai fazer vídeo lá também. Claro, a gente vai lá na Ponte de Rialto. Ponte de Rialto. Beleza. E galera, assim, a gente vai fazer vários vídeos aqui pro Grifo e pro Conexão Pirata, mas é um privilégio ver que temos a igreja de San Barnaba aqui, que faz parte do Indiana Jones. Isso, né? E hoje ainda tem uma exposição de Leonardo da Vinci, cara. Sim. Leonardo da Vinci é um dos maiores inventores de tudo, né? De tudo. Pintor, o cara, muitos projetos, arquiteto, né, cara? Criador, tudo mais. Um grande inventor, cara. Muito legal. Os tempos estão difíceis, Ezio. Ninguém mais liga pra arte. Não menospreze o seu trabalho. Esse quadro, um belo trabalho você fez aqui. Essa mulher aí? Tá brincando? Eu vou morrer de fome tentando vender essa porcaria. E vocês são os nossos convidados de honra pro nosso vídeo de hoje. Então, vocês vieram para Veneza, está aqui a igreja de San Barnaba, que fez parte de Indiana Jones, não só Indiana Jones, mas tantos outros filmes, mas Indiana Jones é um dos mais icônicos. Beleza. Bom, pessoal, estamos aqui numa das escadas de Veneza, eu com o grande Grifo que veio voando do Brasil até aqui. E é o seguinte, a gente parou aqui para sentar, tomar um ar fresco, tá calor, né? Tá calor. Pessoal, vocês que acham que Itália não faz frio, que tá calor, o cara é carioca e tá com calor na Itália. Mas é o seguinte, a gente parou para falar um pouco sobre os ícones italianos do cinema, né? Isso, perfeito. E o maior ícone, né, os italianos junto com o Sergio Leone, mas também o Ennio Morricone, que foram os grandes entusiastas do western spaghetti. Verdade. Criaram o estilo. É lógico que depois ali o Clint Eastwood pegou bem engatilhado e tal, mas assim, no começo eram atores de diversas nacionalidades. O filme era falado em cada uma sua língua e depois era dublado. Olha, essa parte eu não sabia. Porque assim, tinham atores que eram atores bons, mas que vinham de outros países. Eles falavam na língua deles a fala, e depois o filme era dublado, logicamente, tudo em inglês, ou tudo em italiano, tudo em francês, para que as pessoas pudessem assistir de pronto. Uma boa parte desses filmes eram gravados na Espanha. Na Espanha, nas partes ali que tinham aqueles campos, porque a Espanha faz muito calor, né? Isso, Espanha e tudo mais. E, inclusive, o Trindade, ou Trinitalo, que amavam Trinità, que, inclusive, o Terence Hill é nascido em Veneza,
né? Ele nasceu aqui na cidade de Veneza, mora aqui ainda é vivo. Deve estar com seus mais de 80 anos. Sim, sim. Será que a gente encontra ele por aí? Se a Pô, gente encontrar, tomara, caramba, cara. Eu sei que eu vi um cara parecido com ele, né? Com o Stan Lee, né? Stan Lee, ele agora. E o que é interessante, que estava conversando aqui antes, é que é o seguinte, o Bud Spencer e o Terence Hill sendo veneziano, mas o Bud Spencer era napolitano. Que você tinha ali o norte e sul da Itália, assim, porque unificação dos dois povos ali. E olha o que deu, né, cara? Deu uma dupla, assim, uma das grandes duplas do cinema. Mas você sabia, por exemplo, o Trindade, né? As pessoas acham que é só um filme de western, mas tem um fantástico no meio. Sim. Porque você tem a mão direita do diabo e a mão esquerda do diabo. Da mano destra e mano sinistra. Inclusive, eu revi o filme esses dias. E aí, tem o Sérgio Leone, né? Que você é um cara que conhece bem o Sérgio Leone. Olha, o Sérgio Leone, ele realmente... A gente tá falando agora da questão da influência da Itália. Aí a gente falou do Clint Eastwood, né? Aí você pega a referência como ator. Sim. Aí você pega a referência agora de diretor. Sim. Né? Sérgio Leone. E a questão também da influência da Itália através do Ennio Morricone, né, como compositor. Então, cara, olha só esse complemento do que aconteceu, porque no caso do Ennio Morricone, você tem a influência dele ainda sendo forte, porque foi uma das maiores referências do Hans Zimmer. E também de quem? Do John Williams. John Williams, cara. Pois é, você tá antenado, né, cara? Sim, pô, caramba. Então, olha só o tamanho da influência da Itália como uma potência, né? Da cultura cinematográfica em geral. Exatamente, cara. Muito legal. E a gente, voltando a falar um pouco do Trinity, né? Do Bud Spencer e também do Terence Hill, que eles pegaram toda essa questão dessa produção que eles já tinham, né, essa dinâmica que foi dando certo, foi amplamente comprovada e que fez muito sucesso, e eles começaram a pegar essa produção e levaram essa produção para os Estados Unidos. Sim, né? ganharam então, Oscar, foram homenageadas. Pois é, e o que eu achei interessante também, falando dessa questão da referência, né, porque o nosso querido Quentin Tarantino, né, quando ele fez Os Oito Odiados, né, que o Ennio Morricone, ele foi chamado, né, para poder fazer a parte dessa trilha sonora, né, a parte musical aí do filme, e foi por conta disso que ele também ganhou um Oscar também, né, um Oscar. Cara, e assim, vale lembrar que apesar do Tarantino ser americano, Tarantino é um sobrenome napolitano, sobrenome italiano, né, toda a referência. Eu tenho uma curiosidade que talvez você não saiba. Manda. Que todo mundo conhece o Jackie Chan. Sim, okay? Claro. A referência para as brigas de bar, aquelas cenas cheias de movimentação que o Jackie Chan fazia nos seus filmes, eram baseadas em Bud Spencer e Terence Hill. Nossa, cara, que máximo, que cara. isso o Jackie Chan assumiu publicamente quando ele começou a fazer sucesso, tal, porque o Jackie Chan ele começou a fazer sucesso no Ocidente, nos anos 80, nos anos 80, sim. Mas ele já era famosinho ali em Hong Kong, ele ajudou o Bruce Lee e tal, mas ele não só tinha uma referência de Charlie Chaplin e outros atores, mas ele se baseou para ter aquela movimentação, aquela dinâmica cheia das brigas de bar de Bud Spencer e Terence Hill. E assim, você falou de o pessoal que gosta de diversidade, a gente vai entrar nesse campo. O Western Spaghetti revelou um ator nativo americano, que é o Charles Bronson. Nossa, cara. Não sei se ele tinha não sei se tinha alguém na família que era americano, porque ele era meio ele era um cara meio nativo americano, meio ocidental. Sim. E o Charles Bronson foi um dos maiores ícones, né? Aí depois você tem John Wayne, tem inúmeras coisas, mas é interessante que o Western Spaghetti, ele se chama Western Spaghetti porque ele tem esse toque italiano. Italiano, né? Seja pela música ou seja pela trilha sonora. Somebody touch my spaghetti! No Brasil, assim, teve muita procura depois, né? Acho que passava na Bandeirante, né? Olha só, eu sou tão velho que falava na Bandeirante, Bandeirante. Ou Manchete, né? Manchete passou também. Então, assim, vários canais brasileiros surfaram nessa onda. Surfaram. Né? Então, muita gente que hoje gosta ainda do gênero de western
Bang Bang, Sim. a galera começou a gostar dessa época. Dessa época. Né? Porque aí, vamos lá, os nossos pais assistiam bastante Sim. também, e aí a gente acabou, assim, até mesmo que herdando um pouco desse gosto, Sim, né, cara? sim. Porque é aquele gênero, assim, mais homem. Sim. Casca grossa. Casca grossa, isso aí. Né? Casca grossa ou o homem raiz, né? Isso, o cara pouca conversa. Pouca conversa. Pouca conversa, né? O negócio do cara é a ação. Né? Que, diga-se de passagem, se fosse fazer um filme desse hoje em dia, ele não passaria. Nossa! Pra vocês aí, passaria ou não passaria? Passaria ou não passaria um Bud Spencer e Terence Hill? E outra coisa, né? Já tinha diversidade. Se você pega Bud Spencer e Terence Hill, tá ali. Mas acontece que as estrelas são Bud Spencer e Terence Hill, né? E nasceu aqui Terence Hill. Seria bacana encontrar ele aí fazendo entrevista, né? Ia ser um achado, né, cara? Nossa Deus, cara. Mas assim, essa questão da diversidade, o pessoal às vezes confunde muito. Você vê que a dinâmica entre Terence Hill e o Bud Spencer era aquela, assim, dessa forma, que uma mão era muito rápida. Sim. E a outra mão era muito forte. Sim. Entendeu? Então, um tapaço do Bud Spencer fazia o cara perder. Era o martelo, né? Era o martelo e o tapaço de mão aberta. O tapaço de mão aberta era sinistro, cara. Sim, sim. Aquele ali fazia o cara perder, meu irmão, o juízo totalmente. Né? Enquanto o Terence Hill ia sempre na rapidez, né, cara? Sim. E tirava a arma do couro, mandava até o cara segurar e dava um tapa na cara do cara, também porrada. O negócio era bem legal, cara. Então a questão da diversidade e da habilidade. Sim. Entendeu? Como é que até o temperamento deles era diverso. Sim. Né? Um era tranquilaço, malandro, entendeu? O outro era mais explosivo. Mais frio, Exatamente, né? E tem uma outra curiosidade, talvez, acho que você sabe. Manda. O Bud Spencer, e além de ele ter sido um grande ator, antes disso, ele foi nadador profissional, ganhou Olimpíadas. Fiquei sabendo disso. E falava português. Ele trabalhou na Embaixada Brasileira em Recife, no Brasil. Olha só, inclusive, se Jorgeta vai editar esse vídeo, tá? Isso aí. Fica tranquilo. Esse vídeo tem a magia do Jorgeta. E tem uma cena, tá no YouTube, do Bud Spencer com os Trapalhões. Sim, exato. Eu morei no Brasil 3 anos, no Recife. 3 anos no Recife? Você fazia o quê? Eu fazia o secretário do consulado italiano nesse então. Inclusive, tem uma cena, né, um episódio, vou dizer assim, de que quando eles foram para um bar, Bud Spencer, Terence Hill e os Trapalhões, o Bud Spencer ficou espantado com o Mussum, falou assim, cara, eu nunca vi alguém beber tanto. Sim. E fica de boa. Então, porque o Mussum era, infelizmente, descia uma branquinha que era... Mas é interessante que o Bud Spencer, né, ele tendo ido pro Brasil, ele adorou aprender a falar português. Sim. Gostou muito ali do Recife, né, do Nordeste do Brasil, que é mais... É a parte holandesa no começo, né? Sim. E gostou, tipo, ele tratava também o Brasil, quando ele podia ir, como a sua segunda casa. Então, era interessante. Você vê que Itália e Brasil tem essa conexão. Ali, né, cara, conexão. É porque, igual quando a gente vem pra Itália, essa é a minha segunda vez. A primeira vez foi quando eu e a senhora Grifo, nós fizemos 10 anos de casado. E a segunda vez, especialmente agora aqui em Veneza, né? É a nossa segunda vez em Veneza. Então, assim, a gente vê muita questão de como os povos se parecem na questão da comunicação, de serem bem mais expansivos, serem atenciosos. Cara, olha, o povo italiano, não é porque eu tô aqui não, mas é um povo, assim, incrível, porque eles sempre se colocam para poder te ajudar, assim. Isso é muito legal, eu gosto bastante, assim, dessa ideia, assim, dessa vivência. Às vezes muita gente pode confundir pelo pragmatismo da língua, achar que são grossos, são educados, mas é assim mesmo. É assim mesmo, depois de 2, 3 golinhos... Não, e todo mundo fala assim, caramba, o italiano falando assim, parece que tá brigando, né? E todo mundo fala isso, pô, parece que tá brigando e tal. Os nossos queridos amigos aí que têm descendência aí italiana, né? Ascendência italiana, sabe muito bem como é que é a casa da mamã. Da nona também. Da nona, né? Então todo mundo ali falando, tal, brincando, mas e é assim, né? E a gente, pô, cara, a gente tem muita coisa para falar em relação da cultura nerd, cultura pop e essa conexão com a Itália, especialmente na questão da descendência, já que a gente tá falando disso, né? Porque a Itália nos deu
muitos diretores, compositores, atores, né? Sem falar dos muitos e muitos filmes que se Sim. passam aqui na Itália. E também personagens infantis, né? Topo Gigio, Sim, criado... Pinóquio. Caraca, Topo Gigio, os grandes desenhistas da Disney, muitos italianos, então Sim. a gente vai mostrar. Mas eu vou te oferecer uma coisa agora. Opa, Que manda aí. No Brasil deve estar... Talvez seja uma mensagem um pouco desconfortável para quem não está podendo com isso. Vamos tomar um café? Pô, Depois do café a gente continua. vamos lá, galera. Vamos nessa. Quero café! Quero café! Meus queridos, a gente parou aqui agora para tomar um café, tá? Mas o nosso bate-papo vai continuar, sabe aonde? Lá no canal Conexão Pirata, ok? Então, por gentileza, vocês aí, não se esqueçam para vocês se inscreverem lá no canal Conexão Pirata e vamos continuar o nosso bate-papo, tá ok? Enquanto isso, salute! Salute. Rapaz, esse cafezinho bom esse aqui, hein? bom, é Caramba. bom, é bom, Ô, muito bom. Espera mesmo. Tem café aí? Sem café não dá.